apenas até ir. Pode tomar os seus assentos, pode ficar à vontade. Meus irmãos, essa passagem aqui revela, após a morte de Jesus Cristo na cruz, a sua ressurreição, houve uma dispersão, uma diáspora de vários discípulos, de vários homens que seguiam Jesus na terra, seguiam os seus mandamentos, os seus feitos. Só que para as pessoas da época, eles acreditavam que Jesus, o Messias, viria como um homem forte, viria como homem chefe de um exército, para libertar a opressão que o povo de Israel sofria devido ao Império de Roma. Roma colocava muitos impostos sobre o povo de Israel. Roma colocava o povo de Israel debaixo de jugo. E a esperança dos fariseus, a esperança do povo, era que Deus levantasse o Messias para libertar apenas Israel. E após a morte, uma morte cruel, uma morte de cruz, uma morte de dor e sofrimento, e eles veem Cristo padecendo na cruz, parece que a esperança acaba. Parece que tudo aquilo que eles acreditaram durante esses 3 anos de ministério de Jesus acaba. Só que chega um determinado momento em que a passagem conta, que Lucas, o apóstolo, conta, que haviam 2 discípulos voltando para o caminho de Emaús, voltando para onde eles saíram. Eles saíram de Emaús para seguir a Jesus. Só que quando eles perceberam que Jesus morreu, eles querem voltar para o lugar onde eles saíram. E para pessoas que levam uma vida frustrada porque Cristo não quis fazer a vontade dela, ela tende a querer voltar para onde ela nunca deveria ter saído, na mente de alguns. Só que quando Cristo tira a gente de um lugar, é para a gente nunca mais se retornar àquele lugar. Porque quando Deus tirou o povo do Egito, a promessa em Levítico foi para que o povo de Israel nunca mais voltasse para a terra do Egito. Então quando Deus tira alguém de um determinado local, Ele não espera que você volte naquele lugar até que você esteja pronto. Só que a palavra conta que esses 2 discípulos pelo caminho encontrou um homem. O homem começou a conversar com eles, e o homem começou a falar com eles a respeito da palavra, a respeito do Antigo Testamento. Eu imagino Jesus falando com eles: ei, vocês conhecem a história de Abraão? Lembra quando Abraão, ele profetizou para Isaac que Deus proveria um cordeiro para si? Ele estava apontando para o Messias. Aí ele começou a passear em Moisés, aí ele foi também em Josué, aí ele continuou passeando pelo Velho Testamento. E a história conta que foi chegando tarde, e eles chegaram para a vila de Emaús, eles chegaram até aquele lugar, e a palavra conta que esses 2 discípulos constrangeram Jesus para entrar na casa. Eles falaram assim: Cristo, eles falaram: ei, eu não sei quem você é, mas fica conosco nessa noite, já está tarde, é perigoso por esse caminho. Só que a palavra conta que Jesus se sentiu constrangido e entrou na casa. E Cristo tinha um propósito lá dentro. E perceba uma coisa, que quando eles estão colocando dentro da casa a mesa, o que eu entendi, o que Cristo entregou no meu coração, é que eles tinham feito uma viagem longa. É que fazia muito tempo, pastor Rodrigo, que ele não visitava a casa deles, não tinha ninguém lá. Mas eles chegam no lugar e tem pão à mesa. Eles chegam no lugar aonde não tinha nada, aonde ele estava retornando, mas o pão está na mesa. Mas por que tinha pão na mesa? É porque Cristo também estava naquele lugar. Porque onde tem Cristo tem pão à mesa. Aonde tem Cristo, Ele provém aquilo que a gente precisa. Aonde Cristo entra, a necessidade não fica, ela é suprida, ela é consentida. Mas deixa eu te falar uma coisa: você já viu o processo aonde o pão é fabricado? Você já viu o processo que ele passa? Primeiro o padeiro faz a massa, depois ele começa a socar o pão, e depois de um tempo ele deixa o pão de descanso. O pão fica só, o pão pensa, ele passa pela fase do desprezo. O pão fica sozinho de noite, e chega depois que o cristão passa pela fase do desprezo. Sabe qual é a fase que ele passa depois disso? Ele é colocado no fogo. Ele é colocado no fogo para ser provado. Ele é colocado no fogo para ser provado por Deus. Mas deixa eu te falar, esse processo é feito durante a noite. O padeiro levanta cedo, ele deixa o pão descansando, ele fabrica o pão, mas ele deixa o pão na fornalha. E quando a gente acorda às 6 horas da manhã, o pão está lá pronto para
suprir a sua fome, para matar a sua necessidade. Deixa eu te falar, é isso que Cristo quer colocar na nossa vida. Ele quer nos moldar, Ele quer nos deixar na fase do descanso, Ele quer nos colocar no fogo, mas não para exaltar o pão, é para a gente alimentar outra pessoa. Quando a palavra fala que a gente tem que dar fruto, eu nunca vi uma árvore que come do próprio fruto. Essa árvore serve para alimentar outra pessoa. E para mim finalizar, os olhos daqueles discípulos só foram se abertos a partir de um momento, quando Cristo pega o pão e Ele fala: Pai, graças eu te dou, e Ele parte o pão. Porque deixa eu te falar, quem passou pelo processo da solidão, quem passou pelo processo de ser amassado, quem passou pelo processo do fogo, quando Cristo coloca na mão e te parte, você aguenta. Cristo mesmo te partindo, mesmo você se decepcionando, mesmo você tomando os nãos da vida, mesmo você sofrendo as dores de partir o pão, você ainda é levantado para alimentar alguém. Você ainda é colocado de pé para alimentar uma vida. Deixa eu te falar, a bênção de Deus não vai apenas para um umbigo, ela não vai apenas para te enriquecer, ela não vai apenas para glorificar o teu nome, é para expandir.